Se abriu esse vídeo, provavelmente já ouviu falar desse pecado que muitos dizem ser imperdoável. Mas afinal, o que realmente é blasfemar contra o Espírito Santo? E será que alguma vez já cometemos esse pecado? Então se prepare, pois irei explicar de uma forma simples sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Às vezes, as pessoas têm dificuldade em entender exatamente o que isso significa, e é por isso que estou aqui para esclarecer. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um conceito que se origina nas escrituras cristãs, principalmente nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. É um termo que tem gerado discussões e interpretações variadas ao longo da história do cristianismo. Para compreendê-lo melhor, vamos dividir a explicação em partes. A Santíssima Trindade. A tradição cristã acredita na existência da Santíssima Trindade, composta por 3 pessoas divinas: Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é considerado a 3ª pessoa da Trindade e é frequentemente associado à ação de Deus no mundo, à inspiração divina e à capacidade de transformação espiritual. Blasfêmia. O termo blasfêmia refere-se à profanação, desrespeito ou ultraje a algo sagrado. Em um contexto religioso, blasfemar significa falar ou agir de maneira desrespeitosa em relação a Deus, às crenças religiosas ou a elementos sagrados. Interpretação tradicional. De acordo com a interpretação tradicional, blasfemar contra o Espírito Santo envolve a rejeição persistente e deliberada da obra do Espírito Santo, que inclui a convicção do pecado, a oferta de redenção e a transformação espiritual. É visto como um estado de coração endurecido que impede a pessoa de aceitar o perdão divino, tornando assim esse pecado imperdoável. É importante destacar que as interpretações dessa questão podem variar consideravelmente entre as diferentes denominações e tradições cristãs. Além disso, alguns estudiosos argumentam que essas passagens devem ser entendidas dentro de seu contexto histórico e cultural, o que pode levar a interpretações menos rígidas sobre o pecado imperdoável. Agora vamos mergulhar no contexto bíblico das passagens que mencionam a blasfêmia contra o Espírito Santo. 2 dessas passagens cruciais podem ser encontradas em Mateus 12, 31-32 e Marcos 3, 28-29. Em Mateus 12, 31-32, Jesus afirma: "Por isso eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Aquele que proferir alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir." Em Marcos 3, 28-29, Jesus declara: "Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca tem perdão, mas está sujeito a julgamento eterno." Essas passagens têm sido um ponto de debate entre estudiosos e teólogos por séculos. As palavras de Jesus sobre o pecado imperdoável geraram uma série de interpretações, algumas das quais podem variar de acordo com as tradições religiosas. Alguns acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo se refere a uma rejeição persistente e deliberada da obra do Espírito Santo, que é essencial para a fé cristã. Outros acreditam que essa blasfêmia se refere a uma atitude de endurecimento do coração que impede o arrependimento e o perdão. Por fim, será que é possível você já ter cometido o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? A questão de se uma pessoa pode realmente cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é uma questão teológica e religiosa complexa. A interpretação desse conceito varia entre diferentes tradições cristãs e teólogos, e existem opiniões diversas sobre o assunto. Algumas interpretações mais tradicionais e rigorosas afirmam que é possível cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas essa visão tende a ser restrita e reservada para aqueles que rejeitam persistentemente a obra do Espírito Santo, impedindo assim a possibilidade de arrependimento e perdão. Outras interpretações, mais contemporâneas e inclusivas, argumentam que o perdão divino está sempre disponível para aqueles que se voltam para Deus, independentemente das ações passadas. Nesse sentido, algumas pessoas acreditam que a ideia de um pecado imperdoável deve ser entendida dentro de seu contexto histórico e cultural,
e pode não ser uma interpretação estrita da mensagem original dos evangelhos. Portanto, a resposta a essa pergunta depende da perspectiva teológica e religiosa de cada pessoa ou tradição. Para muitos, a ênfase recai na ideia de que o perdão divino está disponível para todos, desde que haja arrependimento sincero e busca pela reconciliação espiritual. Em última análise, essa é uma questão profundamente relacionada à fé e à crença religiosa individual. Se você deseja continuar explorando temas relevantes como esse e aprofundar sua compreensão espiritual, não deixe de se inscrever em nosso canal. Juntos, podemos aprender e crescer em busca de uma vida mais significativa e cheia de amor. Que a paz e o amor do divino estejam sempre em seu coração, guiando-o em sua jornada espiritual. Amém.